Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar essa palavra com você que diz: sobremesa, agora não. Eu estava conversando com uma amiga, irmã em Cristo, e nós estávamos questionando sobre a questão das profecias, visões, sonhos, revelações que têm se colocado na internet. E a questão dos acessos a essas informações tem crescido muito, muito. Muitas pessoas têm procurado saber sobre visões, revelações. Então, o que nós percebemos é que o acesso a essas informações muitas vezes é muito maior do que o acesso a ensinos e estudos da palavra de Deus no YouTube. É muito maior o número de pessoas que acessam informações sobre profecias, revelações e sonhos, e muito menor o número de pessoas, o número de vídeos visualizados que falam sobre a palavra de Deus. Então, eu estava conversando com ela sobre isso e também querendo entender essa dinâmica de por que que isso acontece, né? É claro, óbvio que profecias, sonhos, visões, essas revelações chamam muito a nossa atenção, chamam muito a atenção do povo cristão. Mas, ultimamente, isso parece que tem sido algo assim, potencializado. E nós estávamos conversando sobre isso, e ela falou algo muito interessante que eu fiquei pensando depois. Ela disse o seguinte: ela disse, Diana, eu estava falando com o Senhor e ele me disse que profecias é sobremesa, elas são sobremesas. Eu falei assim, profecias são sobremesas? E fiquei pensando sobre aquela frase. E aí ela disse, sim, o Senhor disse que muitos crentes estão como crianças, querendo o doce antes da refeição. Eles querem comer o doce, mas eles não querem a refeição principal. E então, o que aconteceu comigo essa semana foi que eu passei justamente uma situação com a minha filha mais nova, sobre essa questão da sobremesa. O Senhor me fez ver na prática. Essa semana eu observei que a minha filha, ela, na hora do almoço ou no jantar, enquanto ela está comendo, ela deixa a comida pela metade. E ela sempre comeu muito bem, sempre se alimentou muito bem, e eu comecei a achar essa atitude dela um pouco estranha, porque ela nunca foi de deixar a comida no prato, nunca foi de comer a refeição pela metade. E eu comecei a perceber essa semana que isso vinha ocorrendo com frequência. Então, eu passei a observar. E o que estava acontecendo com ela? Ela comia a comida pela metade porque ela sabia que na geladeira ou no armário tinha alguma guloseima, alguma sobremesa para ela comer. Então, como ela sabia que eu não ia dar a sobremesa antes do almoço ou do jantar, ela estava comendo a comida pela metade. Na metade da comida, ela empurra o prato, diz que não quer mais. E assim que eu pegava o prato, recolhia o prato, ela vinha para mim e me pedia um doce, me pedia sobremesa. E eu falei assim para ela, filha, você ainda está com fome. Se você está me pedindo sobremesa, se você ainda tem barriguinha para comer sobremesa, é porque você ainda está com fome. E você deixou a comida. Não pode, tem que comer a comida primeiro, depois que come a sobremesa. E ela chorou porque ela queria a sobremesa. Então eu conversei com meu marido e falei: observa só que quando ela estiver almoçando ou jantando, ela vai largar a comida pela metade para poder comer a sobremesa. E ele observou e constatou que realmente estava acontecendo isso. Então, durante o almoço e o jantar, agora nós estamos mais atentos. Quando ela está almoçando ou jantando, ela come sozinha. Ela tem 3 anos, mas ela já come sozinha. Então, quando chega na metade do prato que ela quer deixar a comida, nós sentamos do lado dela, pegamos o prato e continuamos dando a refeição na boca, para que ela termine de comer, até que ela realmente fique satisfeita. E o Senhor usou isso para eu também aprender com relação a isso que estava conversando com a irmã. E eu falei, nossa, mas isso é muito interessante.
Então quer dizer que profecias são como sobremesas? E eu pensei, sim, porque a palavra de Deus é um alimento sólido. A palavra de Deus é o alimento que dá para o nosso corpo espiritual tudo aquilo que a gente necessita de nutriente. Se nós deixarmos de comer, irmão, se nós deixarmos de almoçar ou de jantar, por um período, vai chegar um momento em que o nosso corpo vai estar com deficiência de vitaminas. E de que forma isso vai manifestar em nós? Isso vai manifestar com queda de cabelo, as unhas começam a quebrar, você começa a sentir fraqueza, muito sono porque começa a ficar anêmico, a visão começa a ficar turva. Acontece uma série de problemas no nosso corpo indicando que o nosso corpo não está bem. E espiritualmente é o que acontece se nós deixamos de nos alimentar da palavra. Nós nos tornamos cristãos raquíticos por querer comer só sobremesa. Mas acontece que existe um momento para sobremesa e existe um momento para a refeição principal. E a principal refeição para o nosso corpo espiritual se manter saudável é comer a palavra de Deus, é se alimentar da palavra de Deus. E quando eu digo se alimentar, é se alimentar diariamente. Porque assim como o corpo físico, o corpo espiritual necessita ser alimentado diariamente, com a leitura da palavra, com a intimidade, a oração com o Senhor. E as profecias? Elas vêm? Vêm. Elas vêm. Elas são importantes? São. São saborosas? São. Mas elas são para o momento oportuno, para o momento certo. Sobremesa não dá os nutrientes que necessitamos. Ela é ótima, é maravilhosa. E eu digo isso, queridos, com conhecimento de causa, porque eu adoro sobremesas. Eu sou apaixonada por doces, eu sei bem do que eu estou falando. Mas a vitamina vem da palavra. Aquilo que nós precisamos vem da palavra. Os nutrientes necessários para uma vida espiritual sadia vêm da palavra de Deus. Comer da palavra é um ato que deve ser diário, senão o corpo espiritual definha e nós morremos espiritualmente. O que o Senhor está querendo nos chamar a atenção hoje, queridos, é para a necessidade de alimentação da palavra de Deus. Nós precisamos degustar a palavra de Deus e com prazer, porque a palavra de Deus é que nos dá crescimento, é a palavra do Senhor que nos lava, que nos limpa. A palavra do Senhor é a água que nos purifica, que nos limpa e nos lava de todo pecado. É desse alimento que nós necessitamos para ter uma vida espiritual sadia. E esse é o motivo pelo qual nós vemos hoje em dia tantos fracos, tantos doentes, tantas pessoas praticamente capengando na vida espiritual, porque não tem se alimentado diariamente, regularmente da palavra, e os nutrientes que tem na palavra de Deus têm faltado no corpo espiritual daquele crente. Que hoje, queridos, nós possamos refletir e não agir como crianças espirituais que bate o pé se o papai não der a sobremesa. Que nós possamos ser maduros espirituais e entender que a nossa refeição principal é a palavra e que a sobremesa vem na medida que o pai achar que deve dar. Que nós possamos refletir nessa palavra, queridos, porque ela é muito importante para nós. Não esqueça, estudar a palavra é um ato de amor e amor é prática. Deus abençoe a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus.